Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar alguns exercícios funcionais de fortalecimento de membros superiores, membros inferiores e alguns exercícios de respiração também, tá bom? Vamos lá? Então a gente vai começar girando o pescoço. Isso, mantenha a sua respiração, gira para o outro lado. Aí, tudo bem? Cabeça para cima e para baixo. E orelhas lá no ombro. Agora a gente vai levar os ombros em direção à orelha e soltar. Puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. Puxei o ar e soltei. Tudo bem? Agora, um dos primeiros exercícios de respiração, a gente vai se focar em elevar os braços, tá? Puxando bastante ar, sustenta um pouquinho, tá? E na descida eu volto soltando o ar pela boca, tá? Vamos pensar em trabalhar bastante essa região aqui do diafragma, tá? Então puxa o ar, sustenta e na descida soltando pela boca, tá? Então eleva os braços lá em cima, nós vamos fazer 5 vezes. A última. Tudo bem? Agora vai ser a mesma coisa, só que a gente vai abrir os braços aqui na lateral. Então a gente vai imaginar que estamos segurando uma bola bem grande, tá? Mantenha os braços sempre assim, nessa posição, tá? Puxa o ar e na volta soltando pela boca. Tudo bem? 5 vezes também. Vamos lá? Finalizamos. Agora vai ser um pouquinho mais difícil, porque vão ser 2 momentos de inspiração, tá? E na volta a gente vai fazer em 6 ou 5 tempos, tá? Então vai ser isso daqui. Vou puxar o ar, sustento um pouquinho, faço mais uma inspiração, tá? E volto soltando em 5 ou 6 tempos, tá bom? Então, vou demonstrar a primeira vez e depois a gente vai juntos, tá? Tudo bem? Então, procura expandir bastante, enche a caixa torácica, tá? E na volta controlando o ar. Vamos lá? E a última.
uma pequena corridinha aqui. Puxa o ar, respira. Sempre respirando. Tudo bem? Solta os braços agora. Aí, muito bom. A gente vai subir e descer panturrilha, tá? Vamos fazer 15 vezes. Então, tô aqui. Todos os exercícios hoje nós vamos focar bastante na respiração. Então, sempre puxa o ar e volta, tá? Subi, puxei o ar e desci controlando. Tudo bem? Vamos lá? Só mais 5. Tudo bem? Gira o tornozelo aqui. Isso. E giramos para o outro lado agora. Troquei de perna. Aí, e para o outro lado. Tudo bem? Segura aqui, tá? Leva o calcanhar em direção ao bumbum, tá bom? Vamos sentar um pouquinho. Então tá aqui, trabalha o equilíbrio. Se ficar muito difícil, a gente pode achar algum local para a gente se apoiar, tá bom? Sustenta. Isso. Troca de perna agora. E agora nós vamos fazer um exercício de equilíbrio, tá? Então o que a gente vai pensar? Eu vou abrir os meus braços, vou subir o joelho em direção ao peito, tá? E vou descer o meu tronco lá à frente, posicionando a perna atrás e levando os braços. Entro nessa posição e volto trazendo o joelho aqui no meu peito, tá? Então, a gente vai tentar fazer toda essa série, que são 5 vezes, tá bom? Sem colocar o pé no chão, tá? Se ficar difícil, pode colocar o pé no chão. É um exercício de equilíbrio, então a gente vai tentar sustentar aqui sem se apoiar em nada. Se estiver muito difícil, aí a gente pode arranjar uma pequena superfície para se apoiar, tá bom? Então, trago o joelho em direção ao peito quando for para descer e estendo aqui na frente, sustento, tá? E voltei aqui nesta posição, tá bom? Então, prepara, vamos lá? Puxo o ar. Afastei, subo o joelho, controlo, aviãozinha, estende e voltei. Essa foi a primeira. Braço lá na frente e voltei. Tudo bem? Segunda. Foca na respiração.
para esses exercícios também, o legal é a gente manter um olhar sempre aqui à frente, tá? Num ponto fixo. A gente mantém nosso equilíbrio. E a última. E voltei. Tudo bem? Vamos fazer para o outro lado agora. Então, começo com os braços afastados aqui. Subo o joelho. Avião. E voltei. Tá? Deixa eu vir só um pouquinho mais aqui na frente. E a última. Tudo bem? Ótimo. A gente vai colocar a mão aqui no quadril, tá? Começa fazendo pequenos círculos aqui. Solta bem. Isso é como se eu quisesse mexer só essa região aqui do quadril, tá? O joelho praticamente ele fica no lugar, não se mexe. E eu vou fazer para o outro lado agora. Isso, trabalha bastante essa amplitude aí para soltar bem o quadril. Ótimo, e agora eu vou fazer para frente e para trás, tá? Então vou montar aqui, frente e trás. Aí, finalizamos. Puxa o braço aqui na sua lateral. Muito bom. Trocamos de braço. Ótimo. Agora eu vou trazer o cotovelo aqui atrás da nuca, tá? A tendência é que a gente fique olhando lá para baixo, só que a gente vai levantar o olhar e olhar aqui para frente, tá? Cuidado pro peitoral não fazer isso daqui, tá bom? Então controla aqui o abdômen de vocês, tá bom? Então, ó, o bumbum tá empinado, leva o bumbum lá para frente e olhar sempre reto, tá? E estendemos. Trocou de braço agora. Isso, segura um pouquinho, levanta o olhar. Aí, muito bom. Braços aqui, cruza, cruza, abre. Respira, tá? Isso, vamos fazer aqui na diagonal agora. Cruzei, abro aqui na diagonal. Agora, eu vou crescer aqui, ó. Puxo o ar, cresço o máximo que conseguir. E vou soltar lá embaixo, flexionando o joelho, tá? E deixando o braço bem solto. Então aqui eu solto todo o ar, volto desenrolando. Cresço. Volto. Desenrolando. Cresce. Solta.
Então aqui no solo nós vamos para a postura do gato, tá bom? Espalmam bem os dedos, tá? Vamos focar também bastante na respiração. Então sempre quando eu crescer aqui, ó, cresci, jogo o umbigo lá para as costas, afasto a escápula, tá? E vou voltar soltando o ar pela boca e crescendo aqui, tá bom? Quando a gente crescer, o que a gente tem que pensar? Eu não posso jogar tensão aqui no meu ombro e ficar nessa postura, tá bom? Então eu tenho que crescer o máximo que eu conseguir, tá? E sempre se focando nessa respiração, tá bom? Então nós vamos fazer 5 vezes, tudo bem? Puxo o ar e solta. Afasta um pouquinho os joelhos agora, tá? Nós vamos girar o quadril aqui, mas pensando em bastante amplitude, tá? Então gira. Então, ó, eu venho fazendo um círculo como se quisesse encostar o bumbum lá no calcanhar. E volto pro outro lado. Aí, tudo bem? Aqui a gente vai afastar um pouquinho mais as pernas, tá? Mantém os dedões em contato com o chão. Encosto assim, ó, da virilha lá no chão e cresce aqui. São 5 respirações. Não joga atenção no ombro. E nós vamos voltar compensando lá atrás. Então senta aqui, lá no calcanhar. Cresce o máximo que vocês conseguirem lá na frente, tá? Avança esse braço e olha lá para o chão. Fica um pouquinho nessa posição. Ótimo. Voltamos para a posição anterior, tá? Então eu vou manter essa posição aqui, tá? Cresço, peito aberto. Vou descer e subir. Tá? Vou fazer esse movimento 10 vezes, tudo bem? Se ficar muito pesado, pode fazer um pouquinho menos. Então desço, tá? Cotovelo sempre apontando lá para trás, nunca aqui, tá bom? E subir. Sobe puxando o ar e volta soltando pela boca. E a última, compensa lá atrás. Tudo bem?
Solta um pouquinho os punhos agora. Vamos voltar para a posição do gato, tá? E nós vamos fazer um pouquinho de equilíbrio aqui também. Nesse exercício a gente tem que tomar cuidado com a nossa lombar, para que você não sinta dor, tá? Se sentir dor, desce, faz com a perna um pouquinho mais baixa, tá bom? E o quadril também ele não pode ficar rotacionando, tá? Então o exercício vai ser esse daqui. Coloquei a mão lá no chão, eu vou tirar uma perna atrás e levantar o braço oposto da perna, tudo bem? Volto sem apoiar o joelho no chão e estendo aqui na frente, tá bom? Nós vamos fazer 5 movimentações para cada lado, tá? Então, entrei na posição. Prepara e foi. Tudo bem? Se sentir ruim, solta um pouquinho aqui, tá bom? Sempre compensando. Nós vamos fazer o outro lado agora, tá? Então coloquei a mão aqui, estenda, braço contrário, tá? E foi. Se foca no quadril. Tudo bem? Volto, compenso aqui atrás. Agora nós vamos deitar. Posição de borboleta. Eu vou afastar os joelhos, tá? E vou voltar fechando. Então, foco na respiração também, tá? Então, tô aqui, puxo o ar e solto. Nós vamos fazer, pessoal, 5 vezes, tá bom? Tudo bem? Estou aqui, apoio a mão no chão agora. Eu vou elevar o meu quadril lá em cima, tá? E volto controlando, tá bom? Sempre desenrolando aqui nessa volta. Então, subi o quadril, volto desenrolando, tá? Levando o umbigo lá para as costas e encostando o bumbum no chão devagar, tá bom? Nós vamos fazer esse movimento 10 vezes, tá? Então prepara e subiu. Sobe.
bem? Finalizamos essa primeira parte. Agora a gente vai abraçar os dois joelhos aqui em direção ao peito, tá? Vou abrir e fechar a perna, tá bom? Então nós vamos fazer 5 círculos abrindo e 5 círculos fechando, tudo bem? Então prepara e foi! Fechou? Agora, esse próximo exercício, você pode optar de fazer o exercício anterior a esse, tá? Que seria da elevação aqui do quadril, tudo bem? Com as duas pernas, ou se você quiser, a gente pode fazer com uma perna só, tá? Então, com uma perna vai ser assim, ó. Eu vou manter a minha perna estendida, deixa eu só vir um pouquinho mais para trás aqui. Então tô aqui, mantenha a perna estendida, braços apoiando no chão, tá? Subi o quadril e volto controlando, tá? Controlando a respiração e a perna. A perna pode encostar no chão na volta, tá? Se quiser fazer tudo na sequência também, pode fazer sem encostar a perna no chão, tá? Se a gente for fazer com uma perna só, nós vamos fazer 6 vezes, tá? Se a gente for fazer com as duas pernas, vamos fazer 10 vezes, tá bom? Então tô aqui, foco na respiração, subir. Volta desenrolando. Não precisa ter pressa. E a última. Se você optou de fazer com as duas pernas, só continuar o exercício, tá? Vamos trocar de perna agora. Prepara. E subir. Tudo bem? Traga os joelhos aqui em direção ao abdômen, tá? E vamos repetir os círculos, tá bom? A gente vai fazer 5 círculos abrindo e 5 círculos fechando. E fechando. Agora, com o auxílio de uma fita, tá bom? TheraBand. Pode ser uma fita TheraBand, pode ser uma toalha, tá? De preferência, algo um pouquinho mais flexível, tá? Então a gente vai deitar aqui no chão. Eu vou deixar os meus pés em V, tá? Vou colocar a fita aqui. E vou ficar nessa posição, tá?
Faça uma leve tensão aqui na fita, de acordo com o que você acha mais tranquilo para você, tá bom? Quanto mais para perto de mim eu trazer, um pouquinho mais difícil vai ser o movimento, tá? Então faz uma tensão que você acha ideal aí para você. Eu vou manter os meus pés estendidos aí em cima para começar na posição de V. Desço aqui, tá? Fazendo uma posição de borboletinha. E estendi e desço, abrindo borboleta, tá bom? Nós vamos fazer esse exercício 10 vezes, tá? Respira. E fizemos a primeira, segunda, se foca bastante na sua respiração. Tudo bem? Mantendo aqui a posição do Teraband, nós vamos colocar ele aqui nos pés, tá? E vou fazer um exercício aqui para o bíceps, tá bom? Então o que eu vou fazer? Segura nessa pegada aqui, tá? Cuidado pro punho não ficar muito solto, tá bom? Eu vou trazer a Teraband aqui em direção ao peito e vou voltar, tá? Então a gente vai fazer isso 10 vezes, tá bom? Então puxei e voltei. O legal do Teraband é que a gente tem a opção de deixar ele um pouquinho mais resistente, tá? Então, aí é como eu falei, é com vocês. Se eu quiser deixar um pouquinho mais tensionado, é só segurar um pouquinho mais longe, tá? Então vamos lá? E foi. Tudo bem? Soltei aqui, afasto um pouquinho as pernas, abro o peito e pego lá no meu pé. Fica um pouquinho. Agora eu vou sentar aqui de lado, vou colocar o Teraband aqui no meu pé, tá? Faço uma leve tensão aqui, apoio o cotovelo, tá bom? Vou ficar nessa posição, tá? Então posso segurar o Teraband aqui com uma mão e com a que está apoiada aqui no chão, ou com uma mão só, tá? Ou seguro com as duas ou com uma só. Então o que eu vou fazer? Mantenho essa posição aqui, tá? Vê como que o pé de base aqui fica melhor, ele pode ficar flexionado ou assim, tá? Aqui vai ser um pouquinho mais fácil porque a gente tem uma base maior. Então a gente puxando o Teraband, a gente vai elevar quadril e volta controlando, tá bom? A gente vai fazer 10 vezes, tá? E depois vamos trabalhar com círculos laterais aqui, tá? Então trago a perna para frente e jogo ela para trás, tá bom? E depois eu vou repetir para frente. Então a gente vai fazer 10, sobe e desce, e depois 10 círculos para frente e 10 para trás, tá bom? Então se precisar descansar entre um e outro, pode descansar ou faz na sequência, tá? Puxei o elástico, subi e desci. Mantenha o pé sempre na posição de flex.
todos os exercícios a gente vai fazer tudo muito controlado, tá bom? O foco aqui não é agilidade, tá? É a gente fazer tudo com qualidade. Finalizei os 10, descansa um pouquinho, ou se preferir, pode fazer na sequência, tá? A gente vai fazer agora pensando em trazer a perna à frente e levar ela lá atrás fazendo círculo. Então, começa aqui de baixo, afastei e joga ela lá atrás. Descansa um pouquinho. E vamos começar agora, trazendo a perna de trás para frente, tá bom? Mais 10 vezes. Prepara e foi. Finalizamos. Vamos trocar de lado agora. Então, perna de base aqui apoiada. Coloquei o TheraBand lá no pé. Acho uma posição confortável, tá? E vamos para o primeiro, só elevação. Vai. E tá acabando. Tudo bem? Descansa um pouco, tá? Vamos começar trazendo perna para frente e levando ela para trás, tá bom? Então, apoiei aqui, subo. E troca de lado agora. Tudo bem? Vou deixar o TheraBand um pouquinho aqui de lado, tá? A gente vai manter uma perna apoiada aqui na frente, braços aqui em cima, tá? Vou descer jogando meu quadril lá pra frente, tá bom? E volto. A gente vai fazer 10 vezes, tá? Desci e subi. Foco na respiração.
Mantenho lá embaixo agora. Voltei, coloco a mão aqui, tá? E estendo o joelho e coloco a mão lá no meu pé. Sustento um pouquinho aqui, tá? A gente tem que sentir esta região aqui alongando, tá bom? Se a gente tiver muita hiperextensão do joelho, quando o joelho ele passa um pouquinho aqui do eixo, tá? Ele vai um pouquinho mais para baixo, a gente flexiona um pouquinho o joelho, tá? Então sustenta. Aí, tudo bem? Trocamos de perna agora. Coloca a outra perna lá na frente. Braço lá em cima. E foi. Desço e subo. Sustenta lá embaixo agora. Apoia a mão no chão, puxa o pé em flex aqui para frente e sustenta. Tudo bem? Agora a gente vai fazer um exercício que é para alongar toda essa região aqui do glúteo, tá? Geralmente quem sente dor um pouquinho aqui, reclama de dor de ciática, enfim, é bom alongar essa região, tá bom? Porque a gente previne essa compressão do nervo, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou sentar nessa posição aqui. Eu tenho pouquíssimo alongamento de glúteo, tá? Mas o ideal é vocês trazerem essa perna o máximo que vocês conseguirem aqui para a lateral, tá? Então, vou desencaixar um pouquinho aqui só para demonstrar o eixo, tá? Porque eu não tenho essa flexibilidade. Mas trazer a perna aqui para a lateral, tá? Mantendo o quadril encaixado. Quando eu não tenho tanto alongamento, eu tenho que desencaixar o quadril, tá? Mas, se for para fazer o meu alongamento, seria aqui. Então, mantenha o quadril encaixado, afasta essa perna para a lateral, tá bom? Sentiu o bumbum alongar? Desce lá na frente. E fica. Tudo bem? Voltei. Troco de perna agora. Coloco a outra perna aqui na frente. Encaixo, tá? E desci. Volto devagar. Mantenho. Bumbum. Senta agora, tá? Coloca a cotovelo aqui no chão, tá bom? E a gente vai fazer uma pedalada aqui, tá? Vou trazer joelho em direção ao peito e estendo, tá bom? Então, se a lombar doer, o que a gente tem que pensar? Que eu não posso jogar sobrecarga aqui para a lombar, tá? Então vamos tentar manter ela sem deixar o peito aberto, tá? Encaixa bastante essa região aqui do quadril, tá bom? Encaixei,
Aí verifica o braço de vocês, onde tá uma posição confortável, tá? E a gente vai fazer isso 15 vezes, tá bom? Então, ó, puxa e estende, tá? Sempre respirando. Se 15 for muito, pode fazer só 10, tá bom? Isso, controlando, não é velocidade, tá? Mantenha a respiração. Tudo bem? Descansa um pouquinho, tá? E a gente vai repetir, tá bom? Então, se você fez 10, repete, faz 10. Se você fez 15, vamos ver se dá para fazer mais 15 ou faz 10, tá bom? Então, prepara e foi. Tudo bem? Descansamos agora. Enquanto você descansa, tá? Já vou demonstrar o próximo. Nós vamos fazer 10 flexões de braço com o joelho apoiado no chão, tá? Então, estou aqui. Vamos pensar em lançar cotovelo para trás, tá? Não vamos trabalhar com o cotovelo lateral. Então estou aqui, espalmo bem as mãos, tirei o pé do chão, tá? Encaixa o bumbum e foi. 1, 2, 3, 4, 5. Se 10 ficar muito puxado, a gente pode fazer 5, para, descansa e depois faz mais 5, tá? E foi. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Voltei, solta um pouquinho o punho aqui. Mantendo nessa posição, subir. Eu vou descer aqui na lateral e tentar encostar a minha mão lá no calcanhar, tá? Então tô aqui, desço, olhando lá para a mão de cima, volto, trazendo o bumbum em direção ao calcanhar, subi, abro o peito, olhando lá para a outra mão, tá bom? E volto sempre trazendo o bumbum em direção ao calcanhar. Então nós vamos fazer 5 para cada lado, tá? A cada movimento, vamos pensar em crescer e expandir mais essa região aqui do peitoral, tá? E levar o braço que está estendido lá em cima o mais longe que vocês conseguirem, tá? Então desgruda a escápula aqui, tá? Não deixa ela tensionada. Leva ela lá para cima. Tudo bem? Vamos lá? E fé. Trabalhe a respiração. E agora nós vamos apoiar as duas mãos aqui, tá? E sustentar um pouquinho lá atrás, tá bom? Então tô aqui, apoiei, jogo meu peito lá pra frente e eu ando. Respira, volta devagar. Tudo bem? Descansa um pouquinho, sempre na volta, volta controlando, tá?
puxando a respiração porque pode dar um pouquinho de tontura, tá bom? Se a gente volta muito rápido. Então, mais uma vez, subir. E volta devagar. Esse próximo exercício, o ideal seria a gente fazer com uma bola, tá? Então uma daquelas bolas de criança mesmo, bem macia, tá? Se não tiver a bola, vamos fazer com a almofada. Então a gente vai sentar, apoia a bola ou a almofada aqui, tá? Mantém sempre a respiração pensando aqui nessa região do diafragma, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui, tá? Contrai um pouquinho a almofada ou a bola e vou voltar, tá? Então, deixa as pernas um pouquinho afastadas, não muito, tá? E nós vamos fazer isso 10 vezes, tudo bem? Vamos lá? Contrai, segura um pouquinho e voltou. Contrai, sustenta e volta. Contrai, sustenta e volta. Contrai, sustenta e volta. Fica e volta. Fica e volta. Relaxa. E mais duas. Tudo bem? Mais um. Tá, vamos deixar a almofada aqui de lado agora. Vamos aproveitar que a gente já está com a cadeira aqui e a gente vai fazer um pouquinho de fortalecimento para tríceps, tá? Então, mesma coisa da flexão de braço. A gente pode fazer 2 de 5, tá? Ou uma de 10, tudo bem? Então, estou aqui. Cotovelos sempre para trás. Senta na cadeira, tá? Trago a perna um pouquinho aqui para frente. Desce e subir. Isso e subir. Pensa também que toda aquela região ali do abdômen, ela continua ativada e trabalhando, tá? A gente não deixa ela solta. Com o nosso TheraBand agora, eu vou apoiar ele aqui no chão, tá? Piso, afasto um pouquinho os pés, tá? Opa, soltou aqui. E eu vou, tá? Eu tenho que ficar bem centralizado aqui, ó. Essas duas pontas, elas têm que ficar juntas. Eu vou fazer um agachamento, tá? E vou subir estendendo o braço aqui na frente. E volto devagar. Então, faço um agachamento e subo aqui na frente, tá? Não precisa elevar muito o braço lá em cima, tá? Tanto que eu tô trazendo meu braço aqui porque é o meu limite, tá? Então, vê a tensão do seu elástico, tá bom? Se for um elástico muito forte, se subir aqui já tá ótimo, tá? Desde que você sinta trabalhar essa região aqui do ombro, tá bom? Então, ó, nós vamos fazer 10 vezes isso. Pode fazer 5 vezes, descansa um pouquinho e depois faz mais 5 ou faz as 10 direto. Vamos lá? Agachei. E subir. 1, 2, 3. Bumbum vai lá para trás. 4,
6, 7, 8, 9, 10. Mantenho ele aqui agora, tá? Flexiono um pouquinho essa perna aqui da frente, base na perna de trás, tá? Vou ter que pegar um pouquinho mais embaixo. Aqui eu vou fazer um exercício para bíceps também, tá? Então traz o elástico aqui para você e solta, tá bom? A gente vai fazer... Podemos fazer só 10, tá? Se você for fazer 10, faz 5 com cada perna. Se você quiser repetir, você pode fazer 10 para cada perna, tá bom? Mas descanse um pouquinho, tá? Entre esse intervalo aí de 10, tá bom? Então, flexiona um pouquinho o joelho aqui, abdômen e subir. Desça soltando o ar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocamos de perna agora. Então, essa base de apoio aqui de trás, tá? Ela tem que ficar bem firme. E flexiona o joelho da frente. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem? Último exercício agora de TheraBand. Eu vou apoiar com um pé a faixa aqui na frente, tá? A outra perna eu deixo aqui de base. Eu vou subir pensando nesse movimento aqui, ó, para a lateral, tá? Cuidado com o punho, não deixa esse punho solto, tá bom? Então tô aqui, ó, subo e desço, tá? A gente vai fazer 10 para cada braço, tudo bem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Trocamos de perna agora. E foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora nós vamos precisar de uma bolinha, tá? Pode ser uma bolinha de tênis, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com um pouquinho de soltura aqui, tá? Então eu vou achar um cantinho na parede. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar essa bolinha, tá? Geralmente a gente tem bastante tensão aqui, tá? Nessa região aqui da escápula. Então eu vou colocar a bolinha aqui e vou ficar me movimentando lá na parede, tá? E o que vai acontecer? Essa bolinha, ela vai seguir um movimento, tá bom? Então, aí eu preciso ver e perceber, né, aonde que está mais concentrada a atenção,
tá? Então, onde tiver mais tensão, você joga ali para a região. Então, eu vou colocar a bolinha aqui, tá? Coloquei aqui na minha escápula e vou soltar, tá bom? Solta, relaxa, tá? E aí você pode ficar o tempo que você quiser, tá? Não necessariamente eu preciso colocar essa bolinha só aqui na escápula. Eu posso trabalhar de diversas outras maneiras, tá bom? Esse vai ser um tempo que você vai ter para você. Você pode ir soltando de acordo com o tempo que você desejar, tá? Outra região muito gostosa é colocar a bolinha aqui, tá? E massagear a região do pé, que às vezes a gente não dá muita atenção para ela, tá? Então, ó, coloca a bolinha lá no chão e vai massageando toda essa região aqui, da lateral do pé, tá? Meio do pé e vai soltando, tá bom? Relaxa, tá? Outra coisa muito legal que eu posso fazer também é pegar um cabo de vassoura, tá? Deixa eu só providenciar meu cabo de vassoura aqui. Voltei com um bastão de malabares. O meu cabo de vassoura não estava fácil, tá? Mas se não tiver um cabo de vassoura, pode pegar algo parecido com isso, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou sentar aqui no chão e a gente vai fazer uma pequena massagem aqui. Só que eu preciso jogar um pouco de tensão também. Então eu vou começar aqui por debaixo, venho deslizando o cabo e subindo. Aqui, subo. Tá? Essa massagem, além de soltar, ela acaba sendo como se fosse uma drenagem também, tá bom? Então ela vai aumentar a circulação sanguínea ali na região, é bem interessante. Dependendo de quanta pressão que a gente jogar aqui, às vezes ela fica um pouco dolorida, tá? Mas também não é nenhuma dor que não seja suportável, tá bom? Então, ó, coloquei aqui, venho pressionando e puxo, tá? Eu posso fazer essa liberação em várias outras regiões aqui do meu corpo, tá? Existem algumas áreas que às vezes a gente não sente dor, mas que elas ficam tensionadas também. Então, ó, quiser alongar esta parte aqui, ó, vem puxando. Geralmente eu sinto bastante dor nessa região. E vem puxando, tá bom? O ideal é que você deixe a região bem hidratada, tá? Que daí você vai perceber que o bastão vai deslizar com mais facilidade. Além do bastão, eu posso utilizar a minha bolinha, tá? Só um momento. Eu posso utilizar a bolinha em outras regiões também, que nem aqui no glúteo, ó. Apoiei a bolinha aqui. Apoio lá no glúteo e vou soltando, tá? Então, esse pedaço da aula vai ser para que você faça essas solturas, tá? No seu tempo, vai explorando bastante o seu corpo, tá? E ver o que você sente mais, o que você precisa alongar, tá bom? E é isso. Espero que você tenha gostado da aula. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Beijão. Tchau.